Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, nós estamos agora no 21º domingo do tempo comum. Estamos quase encerrando o mês dedicado à oração comunitária, à oração da Igreja pelas vocações, pelas diversas vocações do interior da comunidade, a serviço do reino de Deus, inseridas no meio do mundo. Neste domingo, nós celebramos o Dia Nacional do Catequista e da Catequista e rezamos juntos, como irmãos, como igreja, por esta especialíssima vocação no nosso meio, que é a vocação laical, a vocação do leigo, da leiga, do homem e da mulher, que, configurados a Jesus pelo batismo, assumem o mandato do ide e fazei discípulos. Todos somos sacerdotes, todos vivemos como fiéis sacerdotes. Alguns como clérigos que assumem o serviço ordenado, outros, e a imensa maioria, como leigos, estes que têm a missão de expandir ainda mais o reino de Deus, dilatar o reino de Deus. Rezemos por cada leigo, por cada leiga e agradeçamos, porque as forças vivas de nossa igreja são marcadas fundamentalmente pela comunhão ministerial. E todos os leigos e leigas avivam a igreja, ajudam a igreja, sendo igreja no meio do mundo, anunciando o reino de Deus. Neste 21º domingo do tempo comum, nós escutamos a pergunta de Jesus que é feita aos discípulos: o que dizem que eu sou? O que dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus age de modo pedagógico. Ele sempre faz perguntas para levar o seu interlocutor a pensar, para fazer com que cada homem, cada mulher que ele tem diante de si saiba buscar o sentido, a razão do seu ser, da sua existência. A nossa existência é feita de indagações. Portanto, precisamos nos perguntar, precisamos fazer a pergunta de Jesus ecoar hoje. Quem é Jesus para nós? O povo, os homens, a multidão, compara Jesus com pessoas de bem, como se ele fosse um mártir, como se ele fosse um profeta, como se ele fosse um pacificador. Mas é Pedro que declara a sua fé, que é a fé de todos os que conhecem a Jesus, os que fazem a experiência do encontro com Deus na pessoa do Verbo encarnado. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No entanto, é o próprio Jesus que diz que aquela profissão de fé não provém da carne humana, mas provém do Espírito. Nós vivemos essa dupla realidade que está misturada em nós, mas que é ao mesmo tempo um apelo e uma interpelação para que deixemos a vida da carne ser guiada
pelo Espírito. E o Espírito que deve nos guiar é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito do Cristo ressuscitado. Mas quando Pedro professa a sua fé e ouve de Jesus que esta fé é dom que vem do alto, portanto, não é uma realidade unicamente racional, não é uma conquista exclusivamente humana, mas é um dom concedido por Deus à humanidade e, ao mesmo tempo, uma tarefa cotidiana. Porque, frente a esta profissão de fé, Jesus sustenta a edificação da comunidade, a edificação da igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra a minha igreja se edificará. Eu construirei a minha igreja. É uma raríssima expressão no conjunto, no corpus neotestamentário. No entanto, ela é essencial para nós. Aonde está a igreja? Aonde está o povo de Deus que professa a sua fé em Jesus e que age conforme esta fé? Não é a pessoa de Pedro que é o fundamento apenas. Não é diante e sobre Pedro, enquanto humano, que Jesus edifica a sua igreja, mas é diante, sobre o homem crente Pedro. É sobre a fé de Pedro. A igreja se ergue sobre a fé em Jesus. E nós somos convidados a viver isso, a experimentar a rocha firme que é a igreja. O texto escriturístico nos fala de Kéfas, essa expressão de formação rochosa, que é, ao mesmo tempo, a expressão de firmeza, de alicerce. Mas imaginemos quantas formações rochosas em Israel serviram de abrigos para os pobres, para os necessitados, para os animais. Aqueles mesmos que fizeram companhia no presépio ao divino recém-nascido. Pois bem, assim é a igreja de Cristo. Deve ser rocha, deve ser força, firmeza na fé e testemunho cotidiano de acolhimento e de abrigo dos pobres, dos necessitados, dos doentes, daqueles que precisam de conforto, de alento, de amor. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É sobre o Pedro que professa a fé em Jesus, Messias, o enviado do Pai, que a igreja se ergue. Aonde está o apóstolo, está a igreja. Aonde está a igreja, está a força dos que creem em Deus, dos que creem em Jesus e de todos aqueles que se esforçam para dilatar o reino nesta terra, para experimentar o acontecimento do reino na esperança do dia que não terminará, do dia sem fim, do eterno reino de Deus, quando todos juntos contemplaremos a Deus face a face.